Então vamos ler Mateus capítulo 13, do verso 47 até o verso 50. É uma parábola de Jesus, nós estamos estudando as parábolas e nós vamos meditar sobre esta parábola aqui, na continuação dos nossos estudos, né, das parábolas, e no nosso tema que é andando com Jesus. E esse texto aqui nos diz o seguinte, né, verso 47, da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixes. E quando ficou cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentando-se, puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo, ou assim será na consumação dos séculos. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Até o verso 50. Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus pela bênção de nos reunirmos, a bênção de celebrarmos o Teu amor, a bênção de celebrarmos o Senhor como nosso Deus, o nosso Redentor, nosso Criador, nosso companheiro de jornada, aquele que nos ama e dia a dia tem manifestado todo o cuidado para com cada um de nós. Nós te louvamos pela bênção de estarmos juntos na comunhão, Senhor, do nome de Jesus, como irmãos e podendo assim celebrar, podendo agradecer e também, ó Deus, podendo abrir da Tua palavra, podendo abrir, ó Deus, desta palavra que vem do Senhor para o nosso coração, e aqui, ó Deus, não somente lermos, mas também meditarmos, refletirmos, pensarmos, sermos confrontados, ó Deus, por aquilo que o Teu Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração nesta noite, Senhor. Pedimos da bênção, de que o nosso coração, ó Deus, esteja preparado para receber esta boa semente. Já aprendemos disso, Senhor. A palavra é Tua, não volta para Ti vazia, mas muitas vezes o nosso coração não está preparado para receber desta boa semente. Senhor, nós oramos nesse momento para que assim o Senhor prepare o nosso coração. Tudo aquilo que formos ouvir, tudo aquilo que chegar ao nosso coração, Senhor, o Senhor possa estar realmente trabalhando para que isso se converta em confiança, em fé, em decisão, ó Pai, de caminharmos dia a dia mais perto de Ti. Essa é a nossa oração, Senhor. Fala conosco e assim nos abençoe nesta hora, é o que eu peço, Senhor, e Te agradeço e Te bendigo por esse momento em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem, final do capítulo 13 de Mateus, né? Praticamente nós deixamos de ler os 3 últimos versos, em que Jesus questiona aqui o entendimento de tudo aquilo que Ele havia dito, né? E é interessante porque parece dar a impressão aqui que é como que Mateus fechando, né, nesse capítulo 13, da mesma forma como ele iniciou, quando ele fala da parábola do semeador. E agora ele diz aqui justamente daquele que aprendeu, né, como aquele que tira coisas velhas e vai trazendo coisas novas para si. Bem, se você acompanhou esse nosso tempo de reflexão sobre as parábolas, nós começamos em junho, já estamos fechando o capítulo 13, nós começamos com a primeira parábola, a do semeador, a do trigo de joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro, do negociante de pérolas, a semana passada, e hoje a gente fecha com esta parábola, em 3 versos, que fala do reino de Deus como uma rede. Então veja que Mateus, ele nesse capítulo 13 faz questão de falar sobre o reino e fazer justamente uma comparação, né, do reino de Deus através das parábolas de Jesus. E aqui nós temos, qual é o elemento comparativo que nós temos aqui nesse texto? Justamente a rede. Ele vem falar da rede. Semana passada, quando Paulinho estava falando justamente sobre a questão do negociante de pérolas, ele frisava justamente esse elemento comparativo, que é muito importante a gente destacar aqui quando a gente lê o texto. Porque, ele até citou, eles estavam vinculando
a parábola A Pérola, mas de repente eles começaram a perceber que não era a pérola, mas era o negociante, era aquele homem perito que encontrou a pérola. E aí todo o direcionamento da sua pregação, né, foi em função desse elemento comparativo. Hoje Jesus nos fala aqui sobre a rede. E falar da rede, né, é justamente falar de algo que era muito comum para o tempo de Jesus, principalmente porque ele tinha no seu grupo aqueles que eram pescadores, ou aqueles que tinham sido pescadores. Aqueles aos quais ele mesmo tinha dito: olha, venham comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. Então Jesus já estava ali chamando, ou tinha no seu grupo, vários que conheciam muito bem desse ofício de ser pescador. E eu olho para esse texto aqui, que é um texto muito importante para a gente refletir sobre a questão da presença do reino de Deus, e quero refletir com os irmãos a partir de 3 momentos que esse texto nos chama a atenção. Eu quero falar primeiro sobre o verso 47, que nos chama a atenção sobre a rede que é lançada no mar. Depois, eu quero pensar um pouquinho com os irmãos sobre o verso 48, que fala sobre a rede que é puxada para a praia. E depois a gente vai terminar com os versos 49 e 50, que fala da separação dos peixes bons com os peixes ruins. Então vamos começar a pensar a partir dessas 3 divisões que o texto assim nos apresenta, e começarmos a pensar no reino de Deus como essa rede lançada ao mar. É muito simples, é muito claro, o texto fala: o reino de Deus é comparado a uma rede lançada ao mar. Veja bem, desta parábola, ela nos fala uma coisa que, já de início, a gente tem que pensar e imaginar da grande bênção que Jesus está nos falando quando traz para nós essa parábola. Ele vai nos revelar algo extremamente maravilhoso, né? Por quê? Porque, na verdade, ele vai nos falar que, enquanto o reino de Deus está presente na história, e ele fala que ele veio para trazer o reino, ele disse que o reino está em nós, ele nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, ou seja, a presença, o domínio, o governo de Deus sobre todas as coisas. E ele aqui nos fala o seguinte, que enquanto o reino de Deus estiver presente na história, todas as pessoas têm acesso a ele. Ou seja, ele está falando aqui que peixes bons e peixes ruins, eles são beneficiados pela generosidade de Deus. Quando ele fala dessa rede, ele está falando da graça. Quando ele está falando dessa rede lançada no mar, ele está falando do amor de Deus, ele está falando da bondade de Deus, ele está falando de um Deus que dá o sol, que dá a chuva e que nos alegra com todas as bênçãos do seu reino que chegam até nós sempre de forma abundante. Esses benefícios que Jesus está falando aqui, não são benefícios ou são, melhor dizendo, não são privilégios dos religiosos. Ele não está aqui fechando a sua mensagem dizendo: olha, o reino de Deus é uma rede dos religiosos. Não, ele fala de uma rede que capta peixes bons, peixes ruins, peixes grandes, peixes pequenos, tudo aquilo que ela possa puxar, trazer do mar, né, ou trazer de um rio, essa rede assim o faz. E é interessante porque ele vai falar no capítulo 5, ele fala da mesma forma, quando Jesus nos fala sobre um grande desafio que nós temos na nossa vida, que é diante dos nossos inimigos, diante daqueles que nós não conseguimos viver, né, bem. E Jesus fala o quê? Que nós devemos amar uns aos outros. Devemos amar também os nossos inimigos. E quando Jesus fala sobre isso, desse amor, de nós não deixarmos de
respeitar a dignidade daquele que está do nosso lado, quer seja amigo ou quer seja inimigo. Na verdade, quando ele fala de amar o inimigo, ele fala justamente o seguinte: nunca deseje o inferno para ninguém, nunca deseje o pior para ninguém, é simplesmente isso. O grande problema é que às vezes quando a gente traz essas palavras aqui, como amar o inimigo, a gente já aumenta muito pouquinho, já acha que quer se relacionar à convivência, né? É igual quando a gente fala de perdão, né? Quando a gente fala de perdão, que é uma decisão que nós devemos ter no nosso coração, de simplesmente perdoar e não ficar mais cobrando nada. E sempre tem aquela pessoa que vem assim: ah, pastor, mas você já está me dizendo que eu tenho que fazer um almoço, convidar a pessoa para almoçar em casa, tomar um café. Não, Jesus não falou nada disso. Jesus não falou nada disso. Ele simplesmente falou que nós temos que respeitar a dignidade das pessoas. Não desejar o mal, não desejar o inferno para ninguém. É isso. E ele diz o quê? Quando ele está falando do amor aos inimigos, que quando nós fazemos isso, nós fazemos como Deus faz. E na verdade ele quer que nós sejamos conforme Ele. E ele diz também, Jesus diz, o nosso Pai é aquele que manda a chuva sobre quem? Sobre os bons e sobre os maus. O sol vem para todos. Ou será que amanhã vai ter uma faixa de sol só para os filhos de Deus e uma escuridão para quem não é de Deus? Não tem. Amanhã, quando a gente acordar, quando nós acordarmos, nós todos seremos agraciados por esse cuidado, por essa graça, por essa misericórdia de Deus. Então, Jesus, quando fala o reino de Deus é como uma rede, ele vai trazendo todos, ele está aberto a todos, né? Ele faz com que todos possam ser agraciados pelo seu amor, pelo seu cuidado. E Deus é assim. Deus, ele traz e quer todos ao seu lado, né? E aqui Jesus está nos falando, quando ele compara o reino de Deus a uma rede, ele fala aqui dessa capacidade do reino de Deus de abraçar a todos. O reino de Deus tem essa capacidade de abraçar todos, né? É isso. E por que ele fala isso? Porque naquele tempo, no tempo de Jesus, quando se fala de rede, bom, estou falando aqui porque a gente vai estudando o texto, vai lendo comentários. Eu não sou pescador, né? Eu tenho uma ideia comigo, o seguinte: eu não sou pescador, mas eu prefiro ser amigo do pescador. Quando ele pesca, ele sempre me abençoa com um pouco de peixe, né? Então, eu não sou aquele que vai lá, e até eu acho que eu preciso fazer entrar num acerto comigo, porque já me convidaram para pescar, e eu pego a varinha, eu fico lá 3 minutos. Ah, chega, não aguento mais. Isso aqui não é para mim, não, né? Sabe? E eu vejo aquele pessoal que fica lá, e vai, né? Estou aqui olhando para o Rafael, estou lembrando uma vez que a gente estava lá no Rio Tietê, lá o Rafael entrou lá para pegar tucunaré, né? Todo animado, né? Acho que o Rafael nem lembra disso, mas eu vejo que gostando de pescar lá. Gente, eu fico olhando assim, ó, Deus abençoe. Eu não entro nem lá para pegar tucunaré, e 3 minutos para mim é o suficiente, tá bom, tá tudo certo. Mas quem pesca, e quem pesca de rede, com a rede de arraia, né? Chama, é isso? Tarrafa, rede, a tarrafa, né? No tempo de Jesus, elas tinham chumbo nas pontas. Por quê? Porque na medida que elas eram jogadas no mar, elas iam mais para o fundo. Então elas iam para o fundo até que elas iam sendo trazidas para a praia. Ou seja, justamente Jesus está falando dessa rede, dentro dessa condição que eles conheciam, para falar justamente do reino, né, que era como uma rede que estava ali com esse peso e que não podia estar rasgada. As redes tinham que estar sendo sempre consertadas, nunca rasgadas, para que quando elas chegassem no fundo, elas trouxessem o maior número de peixes e também todo tipo de peixes. O que Jesus está falando aqui nessa questão? Está falando da graça de Deus? Está falando da graça de Deus, está falando do amor de Deus, que
abraça a todos, quer alcançar a todos, mas ao mesmo tempo é uma palavra para aqueles que achavam, né, ou consideravam que eles tinham o monopólio da religião, ou o monopólio do sagrado. E essa é uma tentação que a gente tem que vencer. Qual que é essa tentação do monopólio do sagrado? É de eu achar ou determinar ou dizer quem é que pode entrar no reino, quem é que não vai entrar no reino, quem que é peixe bom, quem que não é peixe bom, quem que deve ser abençoado por Deus, quem que não deve ser abençoado por Deus, né? Quem que deve estar na igreja, quem que não pode estar na igreja. Essa é a tentação do monopólio do divino. É quando a gente começa a querer determinar quem são as pessoas que devem estar na rede. E Jesus fala, não, essa rede traz tudo, traz todos. Traz todos, sabe? Por quê? Porque nós temos um Deus que quer alcançar todos através da sua graça. Agora, esse entendimento da graça de Deus, quando nós percebemos que Ele ama a todos, que Ele quer alcançar a todos, é justamente um entendimento que nos abre para o próximo. E é tão interessante quando a gente lê a parábola do bom samaritano, e aí a gente vai entender naquela pergunta, mas quem que é o meu próximo? E na verdade, o meu próximo não é aquele que é bonitinho, que fala direitinho, que está perfumadinho, né? Que me agrada, que é meu amigo, que faz o que eu quero. Não, o meu próximo é aquele com quem eu devo usar de misericórdia. E muitas vezes, aquele que precisa da misericórdia de Deus, aquele que Deus me chama para que eu seja um agente da sua graça, muitas vezes é uma pessoa difícil. Muitas vezes não está dentro do padrão religioso que eu estipulei para aqueles que eu acredito que devem fazer parte do reino de Deus. Então a palavra já é desafiadora porque Jesus estava convivendo justamente com os religiosos da sua época que faziam todo esse processo seletivo. Não, entra aqui no reino esse daqui pode, esse não pode, esse é capaz, esse não é capaz. E essa é uma tentação que muitas vezes toma conta do nosso coração. De começarmos a julgar, de começarmos a determinar, de começarmos a fazer uma seleção, né, sermos seletivos em relação ao amor de Deus. O entendimento da graça, ele, na verdade, nos abre para o próximo, mas a religiosidade sem amor, o que ela faz? Ela vai nos tornando cada dia mais seletivos e tornando a igreja um gueto, um grupo de pessoas que nós consideramos como pessoas simplesmente especiais e selecionadas por Deus, justamente para receberem das suas bênçãos, né? E o nosso Deus é um Deus de graça, e um Deus de amor, que nós aprendemos em João 3,16, que amou o mundo. Não amou os bonzinhos, não amou somente os brancos, só os homens. Deus amou o mundo, Deus amou a todos, e a palavra da salvação, a oferta da salvação, justamente foi para todos. E dessa forma, não compete a nós julgar o mecanismo de captação do reino, né? Por quê? Porque o reino quer realmente alcançar a todos. Deus quer alcançar a todos. E tem uma outra coisa, a gente nunca deve julgar essa forma de captação do reino, de trazer todos. Por quê? Porque, na verdade, o reino vai sempre captar pessoas que eu não captaria, e o reino vai desprezar pessoas que eu não desprezaria. Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa humanidade falha, pecadora. Muitas vezes olhando com os olhos humanos, com os olhos da conveniência. E quando eu estou falando isso, eu chamo a atenção de você. Por exemplo, lá em 1 Samuel 16,
quando Deus já havia rejeitado Saul, Deus falou, vou dar um novo rei para Israel. E aí Deus chama Samuel. Gente, lendo a história, você vê que homem foi Samuel. Que grande homem de Deus foi Samuel. E lá Deus fala, Samuel, você vai na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Né? Antes de chegar lá, antes de chegar na casa de Jessé, Deus já tinha dado uma palavra para Samuel. Está lá no verso 7 de 1 Samuel 16. Samuel, preste atenção, não se apegue nas aparências. Se apegue nas aparências. Preste atenção, não se apegue nas aparências. Porque Deus não vê como vê o homem vê o exterior, fachada, mas eu vejo o coração. Veja bem, ele falou antes, não foi no meio, ele já deu o alerta para Samuel, falou, cuidado Samuel, tá? Quando Samuel entra na casa de Jessé, ele fala, eu vim aqui para ungir o novo rei de Israel. Quem que você tem aí? Ele foi trazer todos os filhos, mais velho, mais forte, né? Todos capacitados. E Samuel olhava e falava, não, Deus, não, não, não. Até o momento que fosse, o Jessé, tem mais alguém? Tem um lá que está lá cuidando das ovelhas. Ele não tinha nem chamado o filho para vir. O Jessé não tinha nem chamado, o próprio Jessé não valorizou o próprio filho. E o Samuel disse, então chame esse. E a palavra diz que quando Davi entrou, Deus falou, é esse, pode ungí-lo rei. Pode ungí-lo rei. E é a tentação que nós temos na nossa vida. Nós muitas vezes nos enganamos com as aparências, nós muitas vezes nos enganamos com aquilo que nós vemos, e na verdade nós nos perdemos diante de tudo isso. E quando meditava sobre esse texto, eu lembrei de um texto que eu achei muito interessante certa vez. Talvez você já tenha até conheça até esse texto, mas é o texto sobre uma igreja que estava procurando um pastor. Né? E a igreja estava em uma troca de pastor, e aí, nessa sucessão de pastor, ele recebeu uma carta de um pastor. Né? Uma certa igreja, então, precisando de um pastor, e um dos presbíteros escreveu uma carta como se tivesse recebido de um candidato e leu perante o conselho. Então, vamos lá. Vocês são o conselho da igreja, tá? Vamos fazer o exercício aqui. Eu sou o presbítero que recebi a carta e vou apresentar um novo pastor para a igreja de vocês. Senhores, sabendo que o púlpito de sua igreja está vago, eu gostaria de candidatar-me ao cargo. Tenho muitas qualificações que penso irão apreciar. Eu tenho sido abençoado com o poder na pregação, eu tenho tido bastante sucesso como escritor, alguns dizem que eu sou um bom administrador, algumas pessoas, contudo, têm algumas coisas contra mim. Bem, eu tenho mais de 50 anos de idade. Eu nunca fiquei no mesmo lugar. Eu tive que deixar uma cidade porque a obra causou tumultos e distúrbios. Eu tenho que admitir que eu estive na cadeia 3 ou 4 vezes, mas não foi por más ações. Tá? Minha saúde não é muito boa, embora eu consiga trabalhar muito. Eu tenho exercido até uma outra profissão para pagar as despesas. E as igrejas em que eu tenho pregado são igrejas pequenas, embora são localizadas em várias cidades. Bem, eu não tenho tido muita comunhão com líderes religiosos das diversas cidades onde tenho pregado. Para falar a verdade, alguns deles me levaram às barras do tribunal e me atacaram física e violentamente. Eu não sou bom para manter arquivos, registros, né? E muitas pessoas sabem que até mesmo eu já esqueci de quantas pessoas e de quem mesmo eu batizei. Tá? Todavia, se os senhores quiserem me aceitar, esforçar-me-ei ao máximo, mesmo que seja obrigado até a trabalhar para custear o meu sustento. Essa foi a carta que chegou do pastor para aquela igreja. Depois de ler essa carta diante do conselho,
o presbítero perguntou aos oficiais se estavam interessados neste candidato. E alguns disseram, jamais serviria para a nossa igreja. Eles não queriam um homem enfermo, contencioso, turbulento, um ex-presidiário descabeçado. E ainda mais, a apresentação desse candidato era até um insulto para a igreja. Vamos lá. O que vocês acham desse candidato? Trariam aqui para o meu lugar? Jamais? Sim. Sabem quem é ele? Já sabem, né? E aí, depois de toda a conversa, alguém perguntou, mas como é o nome dele? E alguém disse, é o apóstolo Paulo. Então, essa é uma verdade do reino, né? O reino é semelhante a uma rede. E aí, na medida em que a gente vê a história, né, que nós acabamos de contar, e nós lembramos justamente essa questão de que Deus falou para Samuel, não olhe para a aparência. Eu tenho uma pessoa, eu sei quem é a pessoa, e eu vou fazer a minha obra na vida daquela pessoa. E aí, quando a gente fala desse Deus que se abre para todos, né, com a sua graça, com a sua bondade, isso não quer dizer que nós temos um Deus que seja injusto, ou mesmo não leve em conta a vida, né, a moralidade que deve estar presente na vida de todas as pessoas. Nós devemos entender uma coisa, e o texto vai nos levar a isso. Deus também não faz vistas grossas para o mal, né, ou para a maldade. E é por isso que o texto fala que um dia o juízo chegará. Mas o que nós devemos pensar, né, é que Ele continua amando a todos, amando o pecador, a despeito de odiar todo o pecado, e buscando o pecador para que seja resgatado. E aí eu vejo justamente voltando aqui para essa carta que nós vemos na vida do apóstolo Paulo, para adentrar o segundo ponto. Que o segundo ponto é justamente quando fala do quê? Verso 48, né? Quando a rede ficou cheia, puxaram-na para a praia. E aí a gente vê a parábola nos ensinando também sobre o reino como aquela rede que é puxada para a praia. E quando eu falo sobre isso é justamente porque às vezes a gente pula essa parte porque a gente já quer chegar naquele final, quando fala que Jesus vai voltar e vai separar os peixes bons dos peixes ruins, os bons dos maus, os justos dos injustos. Mas espera um pouquinho. A primeira coisa é que nós temos que entender de uma rede que busca todos. E a segunda coisa é que o barco, quando está lá no meio do mar, até chegar na praia, onde vai acontecer a separação dos peixes, tem um processo. Tem um processo, tem um caminho, tem um itinerário que ele tem que fazer justamente até chegar nesse lugar. E é isso que o verso 48 fala, dessa trajetória. E a trajetória que ele está falando é onde nós estamos. É justamente o lugar que nós estamos antes que Jesus volte, antes que ocorra justamente a consumação dos séculos. Nós não fomos chamados para a última etapa, nós fomos chamados para vivenciar essa trajetória, até o dia da consumação. Nós não fomos chamados para separar os peixes bons dos peixes ruins, né? Essa tarefa é muito clara no texto, ela não pertence para nós, né? Porque, como nós acabamos de falar, Deus não nos deu isso porque Ele sabe o quanto nós somos seletivos. O quanto nós somos seletivos, o quanto nós somos... para escolher, nós temos os nossos conceitos e os nossos preconceitos, né? E é tão interessante isso, que tem uma seita mundial, né, que diz o seguinte, que o reino do céu será herdado por 144 mil fiéis. Você já sabe de que eu estou falando, né? Uma seita que diz o seguinte, que aquilo que quando Deus, na verdade não é Jesus, quando Deus consumar o seu reino, nos céus
estarão morando 144 mil. É uma interpretação errada das testemunhas e dos 144 mil judeus que vão ser resgatados, que na verdade é um número simbólico que está ali no Apocalipse, mas eles dizem isso. Só que tem uma coisa interessante. Sabe quantos adeptos tem essa seita? Mais de 8 milhões e 500 mil. Pelo menos uma estatística que eu disse. Agora eu faço uma pergunta para você. Numa seita que tem 8 milhões, mais de 8 milhões de adeptos, e vai ter um lugar especial para 144 mil, quem que você acha que vai estar nesses 144 mil? Você acha que o seu Joãozinho, o seu Manuelzinho, a Dona Maria vão fazer parte? Ou será que é o presidente tal, não é? E por que eu estou falando isso? Porque certa vez eu vi justamente um testemunho de alguém que abandonou essa seita e disse, dentro do escrito que essa pessoa deixou, ela dizia justamente o seguinte, que lá nos Estados Unidos, na sede mundial dessa seita, tem um computador com o nome dos 144 mil que já estão registrados e que vão fazer parte do reino dos céus. Nossa, que legal! E eu pensava que isso pertencia para Deus, não é? Mas ali já estão os nomes. E ele disse o seguinte, o meu nome foi riscado, porque eu estava lá e agora eu abandonei e o meu nome também foi riscado. Mas eu estava entre os 144 mil. E aí eu vejo justamente essa questão para mostrar o quanto nós somos seletivos. E o reino nos desafia a nós não sermos seletivos, mas nós sermos inclusivos. A abrirmos o nosso coração para que todos conheçam a graça, o amor, a salvação, o juízo de Deus, né, para todos nós. Então a nossa função dentro dessa parábola é entendermos que nós temos que continuar fazendo o quê? Puxando a rede. Eu e você fomos chamados para continuar puxando as redes, a nossa trajetória continua sendo essa, de amar a Deus sobre todas as coisas, de nos voltarmos para o próximo, amarmos o nosso próximo, servirmos o nosso próximo de todo o coração e continuarmos a perseverar num caminho de fé, a despeito de todas as lutas, não é? Todas as circunstâncias que muitas vezes se abatem contra nós, porque foi para isso que Deus nos chamou, não é? Porque todos nós somos, na verdade, peixes que foram alcançados por essa rede, e agora dentro do reino nós somos chamados a continuar puxando essa rede para que outros também sejam alcançados. E eu vou terminar com a última parte que fala justamente, né, depois da rede lançada, depois da rede puxada, agora é a hora da separação, né? E a última parte dessa parábola aqui nos fala sobre essa separação. E o verso 49 diz assim, e assim será no dia em que Jesus voltar. E assim será na consumação dos séculos. Assim será, na minha tradução diz, no fim do mundo. Eu não gosto muito dessa expressão porque eu acho que não tem um fim. Na verdade, nós vamos para a plenitude daquilo que Deus preparou para nós. Mas a grande verdade é que quando a gente lê uma palavra como essa, Jesus fala para nós dessa palavra, Ele quer nos lembrar uma coisa, vai haver um dia em que vai acontecer o juízo. E não adianta a gente achar que no final não vai acontecer nada, no final, né, tudo vai se acabar, morreu, acabou, né? Morreu, acabou, não tem mais nada, porque na verdade nós sabemos que a nossa alma é imortal. O livro de Eclesiastes é bem claro quando diz para nós, o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. E quando o autor de Eclesiastes está falando sobre isso, está falando sobre a vida, sobre a nossa vida. Ele começa dizendo o seguinte, lembre-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e você diga, eu não tenho prazer mais nele. Né? E ele vai falando sobre o que é a infância, a juventude, a velhice, e fala, vai chegar um tempo em que tudo vai ficar difícil. E naquela linguagem metafórica, poética, tão bonita, ele vai falando, olha, vai chegar um momento em que você não vai enxergar direito. Vai chegar um momento que haver uma dificuldade na sua visão.
Vai chegar um momento que você vai se sentir cansado. Vai chegar um momento, e ele diz de uma forma tão bonita, que o gafanhoto vai ser um peso para você. Esse é o ciclo da vida. Mas ele diz, lembre-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes de que a sua vida perca o sentido. Antes que o pó volte à terra como era, nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos, mas o Espírito volte para Deus. E para Deus nós voltemos para dar conta da nossa vida. Ou seja, capítulo 13 de Mateus, a parábola do joio e do trigo. Não foi isso que nós aprendemos também? Quer dizer, vai chegar o momento da ceifa e o joio vai ser separado do trigo. Essa é uma verdade. Quem mais falou sobre juízo e sobre inferno no Novo Testamento foi o próprio Jesus. Não foram os apóstolos, não foram os demais, não foi Paulo, não foram os demais, mas foi o próprio Jesus, né? E ele fala que nós precisamos ter consciência desse momento dessa separação, né? E essa separação só vai acontecer no final, não é agora. Não é agora, não cabe a mim, não cabe a ninguém, né, nenhum de nós fazermos essa separação, né? O que Jesus vai nos ensinando aqui, não cabe e nem nós devemos tomar esse lugar que não é nosso. E ele deixa bem claro aqui no verso 49, os anjos sairão e farão essa separação. Porque nós não sabemos fazer essa separação, não compete a nós, Deus sabe por quê, né? E justamente porque a nossa compreensão também acerca de juízo, acerca do julgamento de Deus, ela sempre é superficial e ilimitada, né? E quando eu falo sobre isso, eu trago à memória Lucas 17. Lucas 17 conta para nós uma história muito interessante. Jesus, vindo de Samaria, na região passando para a região da Galileia, chega numa aldeia e 10 leprosos vão ao encontro dele. Você sabe essa história, você sabe essa narrativa. Vão, se colocam diante dele para serem curados. O que Jesus faz? Cura aqueles 10 leprosos. Curando esses 10 leprosos, ele diz, agora vocês vão, e conforme a própria lei diz, se apresentem para o sacerdote. Ou seja, o sacerdote vai olhar, vai perceber que não tem mais a lepra, que vocês já estão purificados e vocês podem voltar para o convívio social. Era isso que Jesus estava falando. E Jesus faz o quê? Cura aqueles 10 leprosos, encaminha-os para o sacerdote e diz, se apresente. Qual é o final da história? Um volta para agradecer. E a gente fica indignado, né? Foram curados da lepra. Aquela vida imunda, impura, né? Eram rejeitados, recebem uma graça tremenda, e aí não voltam. Volta apenas um para agradecer, se prostra e louva e agradece a Deus. E aí Lucas coloca mais um adendo. Era judeu? Não, não era de Israel. Era estrangeiro. Era estrangeiro. E o que isso quer dizer para nós, dentro dessa questão do juízo? Que a gente não cabe a nós entender que não cabe a nós entender que a gente não somos nós que iremos julgar e devemos julgar as pessoas. É que justamente o reino de Deus, ele nos apresenta esse quadro. Ou seja, tem pessoas que são muito abençoadas, extremamente abençoadas na vida, abençoadas por Deus, e que nem acreditam nele, nem estão preocupados se Deus existe, se Deus não existe. Simplesmente, elas são abençoadas em todos os momentos.
E agora outros, muitas vezes, que às vezes já são abençoados, acham que deveriam ser mais abençoados e até mesmo acham que Deus não faz mais do que a obrigação dele aqui, fazendo as coisas que ele tem feito no mundo. Mas o que o texto vai nos ensinar aqui? É que de um jeito ou de outro, há uma realidade, né, que nos chama a atenção. Todas essas situações, um dia, elas são colocadas, né, frente a frente. E tudo isso, essas realidades, elas estarão postas frente a frente e vai haver uma devida separação. Dentro das parábolas, o joio vai ser separado do trigo. Os peixes bons vão ser separados dos peixes maus. E tudo isso vai acontecer segundo os critérios de quem? De Deus. Não meu. Não de nenhum de nós. Não da legislação brasileira, americana, russa, nada. Pela soberania do nosso Deus. Então compete a cada um de nós entender que isso vai acontecer e nós vamos ter que dar uma resposta para Deus. Mas eu me lembro também, quando vejo sobre tudo isso, e quando vejo muitas pessoas achando que talvez isso não vai acontecer, eu me lembro da experiência do Asaf. Asaf foi um dos salmistas de Israel. E lá no Salmo 73, o Asaf, ele já não era um jovenzinho, não. Ele era um senhor, já de uma certa idade, alguém um perito ali dentro de Israel, que compunha salmos. E um dia o Asaf escreve o seguinte, que por pouco quase que os meus pés não se resvalaram, ou seja, quase que eu não escorreguei. Ele que estava querendo dizer o seguinte, gente, por pouco eu não perdi a fé. Por pouco eu não abandonei tudo isso. E por quê? Porque ele começa a escrever no Salmo 73, porque eu comecei a olhar, e eu comecei a ver um monte de gente desonesta, injusta, corrupta, se dando bem na vida. E eu começava a olhar e via, olha, aquele lá, está bem, olha lá, casa boa, carro novo, né? Mas é desonesto, corrupto, está envolvido com tanta coisa ruim. Como é que acontece isso? Essa é uma pergunta que vem muitas vezes para nós. Como que os maus prosperam? Por que os maus prosperam? E às vezes isso vai tomando conta do nosso coração e vai azedando o nosso coração. E o Asaf vai perguntando justamente sobre isso. Ele fala, olha, eles só se dão bem, tudo que eles fazem dá certo. Aí eu olho para a vida deles, não tem nenhum doente, aí eu chego na minha casa, todo mundo doente, toda hora estou correndo para o pronto-socorro, né? Não aguento mais essa vida, chega no final do mês, só tem dia, não tem mais dinheiro, né? Que coisa mais complicada, e eu que temo a Deus, eu que confio em Deus, por que as coisas acontecem dessa forma? Né? Eu gosto muito porque chega no verso 17, o Asaf fala assim, até o momento em que eu entrei no santuário, primeira coisa, eu busquei o melhor lugar para a minha vida. Eu busquei o melhor lugar para refletir sobre Deus e sobre a graça, o amor, a soberania de Deus. E aí eu me atinei o seguinte, vai ter um fim para essas pessoas. Vai ter um fim. E eu me atinei com o fim deles. E ele começa a falar justamente sobre a impiedade que não dura para sempre. Sobre todos aqueles que pelo caminho da impiedade não vão prevalecer. Né? E é isso que a palavra também chama a nossa atenção nessa parábola de Jesus. Que o reino, ele vai funcionando desse jeito. Vai chegar o momento em que Deus vai voltar. Em que Jesus volta, essa é a promessa. Você pode ter crescido numa igreja evangélica, você pode ter crescido numa igreja católica, romana, mas de um ou de outro, você aprendeu talvez o credo apostólico, que é a confissão de fé dos apóstolos. Não é? E tanto em um quanto outro, nós temos uma declaração de que Jesus ressuscitou dos mortos, está assentado à direita de Deus, e o que fala? De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos.
Então todos os cristãos têm como princípio de fé que Jesus vai voltar, e nós precisamos estar preparados e atentos para essa volta de Jesus. E quando ele voltar, ele vai instalar definitivamente o seu reino, e será nessa ocasião que ele vai fazer essa separação final. Ou seja, os que são de Deus, aqueles que reconheceram pela fé Jesus como Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, aquele que deu a sua vida para pagar pelos nossos pecados, e aqueles que reconheceram, se arrependeram e receberam Jesus como Salvador, esses, na verdade, serão colocados no cesto dos peixes bons. Mas aqueles que viveram irresponsavelmente, sem crer, sem, na verdade, se preocuparem com Deus, com a eternidade, com as suas próprias vidas, com a sua própria alma, esses, na verdade, serão lançados fora. Ou seja, essa parábola, ela vem para nós, para todos, né? Que muitas vezes ficam pensando assim, será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena andar nos caminhos de Deus? Será que vale a pena, como a gente coloca aqui, andar com Jesus? Será que vale a pena? Será que vale a pena um caminho de integridade? Será que vale a pena um caminho de renúncia por amor a Deus? Será que vale a pena tudo isso? Como o próprio Asaf perguntou naquela sua crise. E aí vai chegar um dia em que nós vamos ter essa distinção. E Deus vai fazer essa distinção. Ou seja, vai chegar um dia em que vai haver uma separação. E se a pergunta é, será que vale a pena? Nesse dia nós teremos a plena certeza de que valeu a pena. De que aquilo que Deus preparou para nós é muito maior, muito superior àquilo que nós podemos viver dentro dessa realidade em que nós estamos. Como diz a própria palavra, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu quero fechar. Daniel, tem um texto de Hebreus aí, por favor? Uma leitura de um texto de Hebreus, Hebreus 10, né? Do 32 até o 39, é isso, Daniel? Tá? E o autor de Hebreus está falando sobre isso, das lutas, das crises, das situações que muitas vezes nós perguntamos, será que vale a pena? Será que vale a pena? Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haver desfeito a vontade de Deus. Pois aquele que vem, virá dentro em breve, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, ou viverá pela fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Amém.